A cidade de Curitiba, no Paraná, vai receber a 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O maior evento científico da América Latina será realizado até o dia 29 de julho e tem como tema Ciência e Democracia para um Brasil justo e desenvolvido. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Renato Giannini Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Professor Renato Giannini Ribeiro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito prazer estar com vocês e com essa multidão de espectadores e ouvintes. Muito obrigado a vocês. Maravilha. Professor, vamos falar então desta reunião que acontece até o próximo final de semana da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, num momento muito importante que o país se encontra depois de anos de descaso e negacionismo quanto à ciência. Professor, eu queria lhe ouvir. Pois é, exatamente esse é o nosso ponto. Quer dizer, nesta reunião vamos dar posse à nova diretoria, que é praticamente a mesma diretoria que foi reeleita, o mandato nosso de 2 anos. Então nós tivemos 1 ano e meio muito difícil. 1 ano e meio tendo que enfrentar, de meados de 2021 até o final do ano passado, todas as ameaças, todos os ataques à ciência, que é o tema da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a tecnologia e a inovação, fazem parte também do nosso eixo central, mas também educação, saúde, meio ambiente, cultura, todos os assuntos que nós frequentamos, que o mundo universitário, que é o nosso mundo, frequenta. Então, foi um período muito difícil e agora nós estamos num momento de reconstrução do país. E nessa reconstrução, mais uma vez, todos os fatores são fundamentais. É fundamental a saúde, porque, enfim, as pessoas não podem morrer à toa, não podem morrer, entre aspas, antes da hora. Ao contrário, um grande avanço da ciência no século XX, desde o século XX, é o aumento da expectativa de vida. Pessoas que nasciam 100 anos atrás iam morrer aos 40 anos de idade, em média. Hoje, aos 80. Então, um avanço extraordinário que a gente teve. Ciência. Sem ciência, hoje, você não tem economia que se sustente. Meio ambiente. Os países mais desenvolvidos, hoje, eles querem comprar produtos que venham da Amazônia, que venham da natureza, mas querem ter certeza que esses produtos não são fruto da devastação ambiental. Tudo isso foi sabotado pelo governo passado. E tudo isso faz parte, então, agora, das obrigações, dos deveres do novo governo e do próprio país. Quer dizer, nós não podemos destruir o planeta, não podemos destruir a vida. Aliás, vamos até ser francos, o planeta pode muito bem viver sem nós. Nós não podemos viver sem ar. Nós não podemos viver com enfim, um aquecimento climático ilimitado. Então, o ser humano precisa lutar pela sua própria sobrevivência e não vai sobreviver se não apostar em ciência, em saúde e meio ambiente, para começo de conversa. E, professor, nesse mesmo caminho que o senhor está falando de apoio à ciência, apoio à pesquisa, depois de quase 10 anos, praticamente 10 anos, sem um reajuste, as bolsas para pesquisadores dentro das universidades, a Bolsa CAPES, ela foi reajustada esse ano, né? Que foi muito comemorada pelos pesquisadores. Queria te ouvir sobre, além desse ponto do incentivo financeiro, do reajuste e da equiparação ali com os gastos de hoje em dia, vamos dizer assim, quais outros aspectos de apoio à pesquisa que nós vislumbramos daqui para diante para fortalecer esse local tão importante para nós brasileiros? Vamos pegar 2 lados. O primeiro lado é o apoio à pesquisa, como você disse. Ele consiste em bolsas e em auxílios. Bolsa para manutenção da pessoa, para você comer, viver, morar, pegar ônibus, pegar carro, sei lá o que você tiver. Sem isso, você não tem pesquisadores. Todo mundo precisa comer, viver, morar. Então, todas as coisas são necessárias. Fora isso, nós temos o fomento. O fomento é o que permite comprar tubo de ensaio, reagente, computador, programas mais modernos para fazer pesquisas. É o que permite também fazer congressos, fazer trabalho de campo, que é você ir literalmente, às vezes, ao próprio campo, coletar material, coletar amostras e com isso pesquisar. Isso é o que o país precisa fazer pela ciência.
Por outro lado, o que a ciência faz pelo país? Eu costumo brincar que a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tem como meta a ciência para o progresso da sociedade brasileira. Gente, só mudar a ordem das palavras que dá a nossa missão. Então, o que a gente tem? Vou pegar um caso. Ano que vem, uma cientista brasileira nascida na República Tcheca, a Joana Dobereiner, completa 100 anos de nascimento. Nós vamos festejar, comemorar. O que Joana Dobereiner fez? Ela fez pesquisas que permitiram fixar nitrogênio a partir do ar. O nitrogênio é um adubo essencial para a agricultura. Então, dessa maneira, se economizaram bilhões com B de bola, de reais em compra de fertilizantes. Então, isso tudo a ciência traz. Ciência também é que nos permite dizer como que você melhora a saúde das pessoas. Nós sabemos hoje muita coisa sobre alimentação, cuidados alimentares, e não é só emagrecer, é melhorar a qualidade de vida. Nós sabemos, por exemplo, que os açúcares e as gorduras geralmente são negativos para a saúde, embora sejam muito gostosos, que é o grande problema, né? Como você consegue abrir mão de açúcar e gordura e dá um prazer extraordinário. Então, você tem na ciência gente pesquisando, assim como na gastronomia tem, assim como na culinária. Então, tudo isso é muito importante, é o que a gente quer que fique cada vez mais claro. E vamos lembrar que esse governo que passou promoveu, pelo menos foi indiferente, a questão do formato da Terra. Embora o astronauta, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, atestasse que a Terra é redonda, até porque ele viu, mas, apesar disso, uma parte da base do anterior governo sustentava e ainda sustenta que a Terra é plana, que é um absurdo. Agora, como você pode desmentir ou convencer uma pessoa de que a Terra não é plana, de que ela é redonda? Mostrando para a pessoa como funciona o GPS, como funciona o iFood, como funciona o Waze, o Uber. Todos eles localizam você com base em satélites que estão rodando em torno de uma Terra que é redonda e, dessa maneira, colocam as pessoas nos seus caminhos. Então, todos os ganhos que a gente tem com a tecnologia e que todo mundo quer desfrutar, é importante mostrar que esses ganhos se devem à ciência, que às vezes as pessoas ignoram. Então, é importante também cada vez mais pessoas terem conhecimento da ciência. Este é o mês da ciência, porque no dia 8 de julho de 1948, a SBPC foi fundada. Então, por conta disso, a lei federal criou esse dia como Dia da Ciência. Bom, nós estamos tendo comemorações o mês todo. Eu estive no Rio fim de semana passada, no Museu Nacional, e queimou, né, desgraçadamente, 5 anos atrás. Bom, havia uma belíssima exposição, muitos estandes, mostrando experiências de ciência, sobretudo para crianças e adolescentes, para as pessoas perceberem como a ciência, além de tudo, é até mesmo divertida e como ela pode melhorar a vida das pessoas. Essencialmente, esse é um ponto que a gente tem que se bater. Insistir que a ciência melhora a vida das pessoas. Desculpe, teve uma mudança aqui do assento. Mostrar que ela melhora a vida das pessoas, que as pessoas, então, graças a ela, podem viver em melhores situações. Mas quando a gente pensa, nossos pais, nossos avós, o pessoal do século XIX, século XVIII, é incomparável a qualidade de vida que o mundo conseguiu acrescer por causa do conhecimento científico. E quanto a isso, professor, que o senhor trouxe essa importância e de quanto a ciência pode transformar a vida para melhor da população, queria repercutir com o senhor a reativação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CCT, pelo governo do presidente Lula. O governo de Jair Bolsonaro ficou totalmente inoperante e já estava aí parado há um bom tempo. Então, mudou a chavinha, professor, e agora uma nova luz, novos ventos no que diz respeito de como se tratar, de como lidar e valorizar a ciência e tecnologia no país? Com certeza. Temos agora no governo equipes mais habilitadas, temos um governo que não é contra a ciência, não é contra a natureza. Vamos até pegar esse caso do meio ambiente, viu? Porque o meio ambiente é algo que foi muito sabotado no governo passado e, ao mesmo tempo, tornou-se um tema fundamental nos últimos 10 anos. Os governos Lula e Dilma não conviveram com uma sensibilidade tão aguda em favor do meio ambiente quanto hoje. Nesses últimos anos, o mundo todo ficou mais atento ao aquecimento climático, aos riscos que ele traz,
Nós temos um mapa, por exemplo, que eu depois vou ver se passo para vocês o link, um mapa que mostra como as águas subirão e como que as águas devastarão, por exemplo, Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, mesmo Manaus, mesmo Belém, mesmo cidades que não estão na beira do mar, mas que são afetadas porque há rios que chegam até elas. Então, tudo isso a gente tem que mostrar, ficou essencial prestar atenção nisso e tentar resolver o aquecimento climático. Agora, a restauração do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia foi muito importante, foi uma solenidade em Brasília, a qual eu mesmo compareci, dia 12, faz poucos dias, portanto, semana passada, e nessa ocasião eu reiterei o convite para o presidente abrir a reunião anual da SBPC, dia 23, em Curitiba. O presidente disse que viria, mas não sei se ele vai conseguir realmente vir. Mas nós gostaríamos muito que o presidente Lula estivesse aqui em Curitiba, junto com as pessoas todas que apoiaram e apoiam as pautas democráticas do Brasil. E, professor, a gente tem uns minutinhos finais aqui para a nossa conversa. Eu não posso deixar de te perguntar sobre a pesquisa feita no nosso território por pessoas brasileiras, porque assim, a gente sabe, a gente tem esse entendimento de que a ciência nos ajuda no nosso cotidiano. Mas qual que é essa relevância de essa pesquisa ser feita pelos próprios brasileiros no nosso território, pelo nosso povo? Isso dá uma diferença, assim, para a população, para os próprios pesquisadores, ter estrutura e universidade preparada aqui no nosso território. Queria ouvir o senhor sobre essa importância de ter essa nacionalização da pesquisa. Esse ponto é muito importante, porque não basta que o território seja um campo de pesquisa. É preciso que o povo desse país pesquise, que a pesquisa seja feita por pessoas que têm um compromisso com o país. Olha, deixando claro, a ciência é universal, então todo e qualquer cientista tem que ser bem-vindo aqui. Mas, se nós não tivermos pesquisadores de qualidade brasileiros, nós vamos ter problemas sérios em desenvolver quais sejam as nossas prioridades. Veja, vamos lembrar a questão da borracha. A seringueira era uma árvore que proliferava na Amazônia e cujas sementes foram roubadas no século XIX por ingleses que levaram para o sudeste da Ásia, onde se desenvolveu uma forte produção de borracha. Então, dessa maneira, quebrando uma receita importante do Brasil. Foi a época da prosperidade de Manaus, em que o cantor italiano Enrico Caruso ia cantar em Manaus. Imagine quanto tempo demorava de navio para chegar até Manaus vindo da Itália e dos Estados Unidos. Então, nós precisamos ter gente que está comprometida com o nosso povo fazendo pesquisa. Eu acrescentaria até outra coisa. Nossos pesquisadores também têm que fazer pesquisa fora. Não é só aqui. Eles também têm que ir para outros lugares e pesquisar. Eu lembro um antropólogo americano muito bom um dia dizendo: os seus antropólogos não podem fazer apenas pesquisas sobre os grupos étnicos brasileiros, tem que pesquisar outros grupos étnicos. Então, quer dizer, nós não podemos ficar com uma espécie assim de segundo escalão, terceiro escalão. Temos que lutar por isso. E para isso, o que é importante? Nós temos que definir onde nós podemos ter liderança na pesquisa. Eu creio que nós podemos ter liderança na pesquisa do bioma, dos biomas que temos, sobretudo o amazônico, que é a maior biodiversidade do planeta. Nós podemos ter liderança também na pesquisa sobre diversidade cultural. O Brasil tem uma diversidade cultural grande e, apesar de haver preconceitos, que não dá para negar o preconceito contra negros, contra indígenas, contra pobres em geral, apesar disso, o Brasil tem uma relação com as etnias melhor do que muitos outros países. Então, também é um ponto nosso. Quais outros pontos nós podemos dizer? Nesse ponto nós vamos ser líderes mundialmente, nós vamos chefiar os principais grupos de pesquisa. E nos outros pontos em que não podemos ser líderes, devemos todos eles acompanhar. Veja, se a gente fosse um país de 5 milhões de habitantes, você diria, bom, posso pesquisar algumas coisas, não posso pesquisar tudo. Mas num país de 200 milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros quadrados, com toda a riqueza natural e humana que a gente tem, nós temos que dar o nosso pitaco em tudo. Temos que participar de todas as áreas da ciência, algumas como líderes, outras como participantes, acompanhando. Por exemplo, em Genebra, há um acelerador de partículas, algo muito importante para a física, de 27 quilômetros comprido.
O nosso, em Campinas, tem algumas centenas de metros. Então, de lá é quase 100 vezes maior que o nosso. Então, é claro, eles vão fazer mais pesquisa, mas nós devemos mandar gente para lá. É isso, nós temos que estar presentes na ciência. Muitíssimo importante essa sua colocação e esse alerta também de tantas áreas que a gente pode aí desenvolver pesquisa como nação. Conversamos com Renato Giannini Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. A gente deseja bons trabalhos para a reunião de vocês aí em Curitiba e bons trabalhos na sequência dessa diretoria que toma posse agora. Muito obrigado. Lembrando que a inscrição é gratuita. Quem quiser comparecer, assistir, comparece, assiste. Quem quiser ver online, vê. É gratuito porque o conhecimento difundido é um dos melhores investimentos que um país faz no seu futuro. Então, maravilha. Tudo de bom para vocês todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Abraço. Abraço.